Será que... Som. Alô. Não, meu não tá ligado, Anjo. Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a 38ª sessão ordinária do dia 3 de dezembro de 2007. Peço ao senhor vereador Jefferson Cardoso que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Descrição do rei ideal, de Davi e Salmo. Semblarei o amor e a justiça para vós. Senhor, hei de cantar. Quero seguir pelos caminhos dos perfeitos, quando vierdes ao meu encontro. Procederei com nobreza de coração no ambiente de minha casa. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 37ª sessão ordinária realizada no dia 26 de novembro de 2007. Ata da 37ª sessão ordinária da 11ª sessão legislativa da 3ª legislatura, realizada no dia 26 de novembro de 2007. Às 19 horas, na sala das sessões, compareceram os senhores vereadores Vilmar Vavassori, Raimundo Valdres, Adilson Derete, Jefferson Cardoso, Darcy Stequetter, Aldecir Kepp, Ivane Fernandes, Jair Bach e Lídio José Rosa. No uso das atribuições que lhes foram conferidas por lei, o senhor presidente declara aberta a sessão, prosseguindo com a seguinte ordem do dia. Primeiro, leitura da Bíblia. Segundo, leitura da ata da 36ª sessão ordinária de 2007. O presidente colocou a mesma discussão, que sem observação foi aprovada por unanimidade. Terceiro, representação do projeto de lei de número 44/2007, que dispõe sobre a concessão de adicionais de insalubridade e de periculosidade aos servidores municipais e da outras providências. Quarto, apresentação do projeto de lei número 49/2007, que autoriza a suplementação e anulação de dotações orçamentárias do orçamento vigente e da outras providências. Quinto, apresentação da moção de número 08/2007, de autoria do vereador Darcy Stequetter. Em discussão única, fez uso da palavra o autor da mesma e os vereadores Ivane Fernandes, Jair Bach, Adilson Derete, Jefferson Cardoso e Raimundo Valdres. Em votação única, foi aprovado por unanimidade. Sexto, apresentação das indicações. Indicação de número 56/2007, de autoria do vereador Jair Bach. Em discussão única, fez uso da palavra o autor da mesma e em seguida foi aprovada por unanimidade. Indicação de número 57/2007, de autoria do vereador Jair Bach. Em discussão, fez uso da palavra o autor da mesma e em seguida foi aprovada por unanimidade. Sétimo, leitura das correspondências recebidas. Oitavo, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de número 44/2007 em segunda e última discussão. Fizeram uso da palavra os vereadores Jair Bach e Ivane Fernandes. Em seguida, o senhor presidente colocou o mesmo em segunda e última votação, sendo aprovado por unanimidade. Nono, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de número 49/2007 em primeira discussão. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Décimo, o senhor presidente coloca em votação a sugestão do executivo de colocar o projeto de número 49/2007 em segunda discussão e votação. Sem observação, a sugestão foi aprovada. 11º, com a concordância dos vereadores, o senhor presidente coloca em segunda e última discussão o projeto de número 49/2007. Não havendo uso da palavra, coloca o projeto em segunda e última votação, sendo aprovado por unanimidade. 12º, palavra livre. Inscrito na secretaria desta casa, fez uso da palavra o senhor Moisés de Medeiros, gerente do Banco do Brasil de Rio do Campo. Os vereadores tiraram suas dúvidas e deram sugestões ao gerente para melhorar o atendimento dos munícipes. Inscrito também para fazer uso da palavra o senhor Vilmar Weber, da localidade de Rio Valdres, e o prefeito municipal, o senhor Antônio Pereira. Fizeram ainda uso da palavra os senhores vereadores Darcy Stequetter, Jefferson Cardoso, Adilson Derete e Jair Bach. Nada mais a tratar, o senhor presidente declara encerrada a sessão. O teor dessas mensagens se encontra gravado em CD na secretaria desta Casa Legislativa. Coloca mesmo em discussão. Coloca mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Agora peço ao senhor secretário que faça a apresentação do projeto de resolução número 06/2007. Projeto de resolução número 6/2007 determina a realização de sessão solene para dia 8 de dezembro de 2007 para homenagear os formandos da primeira turma do curso de assistência de administração e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Rio do Campo, no uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo regimento interno, apresenta a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica determinado o dia 8 de dezembro de 2007 para a realização da sessão solene, onde serão homenageados os formandos da primeira turma do curso de assistente de administração, do Colégio Antônio Alves Varela, de Rio do Campo. Artigo 2º. Os vereadores poderão serem convocados para a sessão solene através de comunicado em sessão ordinária e extraordinária ou secretaria desta Casa. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Rio do Campo, 3 de dezembro de 2007. Ivane Fernandes, presidente. Darcy Stequetter, primeiro secretário. Coloco então o projeto de resolução em discussão única. Coloco o projeto de resolução em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Fica assim, então, todos os vereadores, né, convocados para dia 8, com início às 8 horas da noite, né, para a sessão solene. E agora peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Rio do Sul, 19 de novembro de 2007. Edital de convocação. Orli Carlos Paulo, presidente da União da Câmara de Vereadores do Alto Vale de Itajaí, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca, pelo presente edital, os senhores vereadores associados da UCAV, o presidente da MAV e os servidores das câmaras municipais para a Assembleia Geral da UCAV a realizar-se no dia 15 de dezembro, tendo como local o restaurante Vavassore, situado na rua 29 de dezembro, 725, centro, no município de Rio do Campo, com início marcado para as 9 horas, em primeira convocação ou 30 minutos após, em segunda convocação com qualquer número de associados, para apreciarem e deliberarem sobre o seguinte ordem do dia. 9h30, abertura. 9h45, prestação de contas e relatório de atividades. 10h15, eleição da diretoria para o período subsequente. 10h45, transmissão de cargos da diretoria. 11 horas, palestra Como Seduzir e Encantar Pessoas, com o palestrante José Nardelli. 12 horas, encerramento, almoço e atividades de confraternização a fim do ano com jogos. Haverá jogos de confraternização, futebol suíço, podendo agrupar câmaras da mesma comarca, bocha, uma dupla por câmara, dominó e canastra. Uma dupla por câmara, não valendo mais pela Olincave. Confirmar a presença pelo telefone. Com Adriana, Gladys, Fernando ou Macionei. Até 13 de dezembro. Obrigado. Na ordem do dia não temos nenhum projeto. Já deixo então a palavra livre aos senhores vereadores que queiram fazer uso da palavra. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Vereador Raimundo. Cumprimento, né, presidente dessa casa, senhor Ivânio, demais companheiros da mesa, o Darcy, Adilson, companheiros vereadores, pessoal que nos assiste, Derete, prefeito, com a sua presença, o Zeca, Poldo também, que foi nosso suplente vereador, que já participou dessa casa, o senhor Fredolino, o Johnny e o nosso amigo companheiro Antônio. Então, eu vim aqui, né, senhor presidente, só para agradecer pela nossa viagem, que o presidente que deixou os vereadores aí que quisessem nesse congresso de Florianópolis, né? Nós fomos liberados, eu, Darcy, o Jefferson e o companheiro Mali. E
um congresso de muita importância. Para os palestrantes que tiveram lá, eu acho que nós que fomos lá, eu acho que só tivemos a ganhar. Os companheiros talvez que não foram, também por motivos particulares, né? Mas eu acho que esses congressos que a gente vai, eu acho que a gente só aprende. Às vezes acaba gastando um pouco do que é do dinheiro da Câmara, mas é para se aperfeiçoar. Então, acho que fomos bem felizes, os companheiros, as palestras muito boas. Então, só agradecer, né, presidente, pela oportunidade que deu para nós, e que sempre que tiver os companheiros vereadores que gostam de ir, eu acho que nós só temos a aprender. Que a palestra lá foi muito boa, os palestrantes de boa qualidade, então eu acho que nós só tivemos a ganhar nisso ali. Já também, né, agradecer o prefeito aqui pelo trabalho que já começou a fazer na comunidade do Ribeirão Carneiro, hoje andando até um pedaço ali, não fui até o final, mas aonde fui ali já está ficando um serviço bonito. Então acho que já era para ter começado já a outra semana retrasada, mas começou agora, né, prefeito? Eu acho que o serviço lá, eu acho que não vai dar para fazer tudo, mas dando um toque já para deixar mais uma estrada um pouco melhor para o final de ano, mas eu acho que de momento já vai ficar mais ou menos boa, então já te agradeço, porque já tinha até indicações minhas de bastante serviço que tinha naquela comunidade, e está sendo realizado. Então agradecer, né, prefeito, eu acho que vai ficar de bom tamanho. Então seriam as minhas colocações, muito obrigado. Obrigado, vereador Raimundo. Continua a palavra livre. Vereadora Adilson Dedete com a palavra. Minha saudação especial ao presidente dessa casa, seu Ivone Fernandes, ao primeiro secretário Darcy Stequeter, aos nobres vereadores, ao prefeito municipal que se faz presente, e as pessoas que nos assistem, suplente vereador e assim mais. Eu vim até essa tribuna para reforçar e agradecer a presença dos vereadores, as pessoas, prefeito, enfim, todas as pessoas que colaboraram com a entidade que é o nosso Hospital do Rio do Campo. Ainda não temos o valor concreto de quanto vai dar de lucro, mas a gente estima que a rifa, já meio por cima, ela passa de R$4.000, né? Só de vendas. Isso já é um bom sinal, porque todos participaram. É lógico que os prêmios foram ganhados, né? A gente agradece aos colaboradores, às pessoas que também olham para essa entidade, né? Porque sabem da necessidade que lá se encontra. Então, dizer para vocês, mais uma vez, obrigado mesmo. A gente, como está lá representando como diretor daquele hospital, espera sempre conduzir de uma maneira confiável a todos, de uma transparência, onde a gente vai fazer um relatório de tudo que foi gasto, de tudo que ganhou, e também todos os 25 prêmios que saiu, vai ser colocado em jornal, até porque os ganhadores, se vocês puderem também ajudar a comunicar as pessoas, tinha pouca gente na hora do sorteio, e muitos não estão ainda sabendo, né, quem ganhou os prêmios. Então, depois que sair no jornal, com certeza, mas vai demorar mais uns 10 dias. Então, até lá a gente vai tentar ir em contato com as pessoas, e se vocês puderem dar uma mão também, o Darcy, o vereador, estava lá, se fez presente, e viu como é que funcionou. Então, dizer para vocês, só um obrigado através do hospital. Dizer aqui também, pedir uma indicação verbal, vereador, me pediram hoje à tarde, presidente, que anotasse, isso que está dando muita confusão na hora que vai a estrada que dá acesso ao Alto Rio do Campo, e tem ali que vai para Rio Caixão, bem no trevo, na cruz, devia ter uma placa de madeira mesmo, pintada, assim, acho que era o suficiente, indicando Alto Rio do Campo segue e Rio Caixão entra para dentro, porque tem gente que tem granja de porcos lá para frente, e os caminhões que vêm não tem conhecimento e se perde, passa reto, porque ainda não, porque sempre não é o mesmo caminhão que vem. Então pediram, a comunidade está pedindo que fizesse, pelo menos essa placa colocasse ali bem antes da ponte, já era um ponto de referência, e ajudar a todos. Seria isso. Obrigado. Obrigado então, vereador Adilson.
Nós estaremos encaminhando então o seu requerimento ao, creio que o secretário de obras, né, vereador, para que tome as devidas providências então. Continua a palavra livre. Vereador Jair Bach com a palavra. Saúdo, então, neste momento, o presidente desta casa, o vice-presidente, o primeiro secretário, colegas vereadores, o prefeito, que se faz presente mais uma vez, e todas as pessoas aí com a sua presença também, onde muito nos honra. Eu gostaria, senhor presidente, senhores vereadores, de iniciar na minha palavra com agradecimento à administração, junto com a SDR de Itaió, pelo grande evento que aconteceu na semana passada, que foi a Força Tarefa. Acho que um sucesso muito grande aqui no nosso município, onde foram atendidas em mais de 1.500 pessoas, onde estavam prestando vários tipos de serviço, e ainda muitas ficaram a ser atendidas pelo curto tempo. Mas eu acho que foi de bom tamanho, acho que um sucesso muito grande, e isso valeu muito ao nosso município. Agradecer também e parabenizar a diretoria do nosso hospital, pelo evento ocorrido no último sábado, assim como o vereador Adilson já comentou alguma coisa. Acho que também com muito sucesso. Acho que valeu o esforço, Adilson, teu, do Darcy, de toda a diretoria, de todas as pessoas que se envolveram com isso, com o presidente Lota também, que sempre muitos esforços em prol a essa entidade tão importante de nosso município. E agradecer também todas as pessoas que contribuíram de uma forma ou de outra, adquirindo nessas rifas aí, onde vem trazendo aí um bom lucro o nosso hospital aqui da cidade. Também agradecer aqui, não estando presente, mas o Marcos Teles, o soldado do campo, o professor aí de música, onde realizou esse belíssimo evento também, ontem, no domingo, ontem à noite, aí com a formação de mais um grupo de crianças no curso de violão, onde fizeram várias apresentações, muito bonito. Também apresentaram-se as crianças com dança de rua, também muito bonito. Isso demonstra o acontecido, como é que está funcionando a Casa da Cultura do Rio do Campo hoje. Eu acho que graças a nós também, hoje existe essa Casa da Cultura, está aí demonstrando o trabalho bonito, sério e com muita competência. Então, aos parabéns aí na Alteles, na administração também, que vem sempre apoiando, a nós vereadores também, que temos parte disso, e em especial mesmo na Alteles, que tanto se dedicou, ele com sua companheira, com sua esposa, aonde fez acontecer esse belíssimo evento, trazendo esse grandioso grupo, o João Luiz Correia, com seu grupo, um dos melhores aí do estado, com certeza, e aonde também, a Adilson Darcy, parte desse lucro também, destinado ao hospital também. Então... Não, esse não. Esse não Foi é? destinado à creche, acho, né? O creche ou o jardim ali, né? Jardim. Gente miúda, vereador. Só Mas também uma entidade que também merece ser ajudada e com certeza foi muito valioso também. Seria isso então, senhor presidente. Obrigado. Obrigado então, vereador Jair Bach. Vereador Vilmar com a palavra. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o presidente dessa casa, o senhor Ivânio, o seu secretário, o vice, mais colegas vereadores, o prefeito, as pessoas que nos assistem aqui. Então eu vim aqui só para agradecer o vice, o vice não, porque mas aí vai ser vice, o presidente por dar essa oportunidade para nós ir a Florianópolis, né, que foi de grande valiosidade e mereceu mesmo. Foi cansativo, que fizeram nós escutar muita coisa, mas valeu. E também eu tenho mais uma coisa para dizer, ninguém foi para a Argentina e nem para o Uruguai. Então, a prova que nós tivemos lá, cumprimos com 75% e tivemos lá na reunião. Então, a gente até trouxe o certificado para mostrar para o povo que a gente teve lá de verdade mesmo. A gente não foi em outro lugar, não. Minhas palavras são essas. Muito obrigado. Obrigado então, vereador Vilmar.
É claro que, né, vereador, que não é só alegria, esses congressos, bem como o vereador frisou, são bem cansativos, porque geralmente são 3 dias, né? Então, o dia inteiro sentado numa sala de aula não é fácil, né, vereador? Mas tem um lado bom, vale a pena, o vereador sempre traz algum conhecimento novo desses congressos, né? E a gente sempre que espera agora que no próximo ano aí também continue diante da nova presidência aí, liberando os vereadores assim aos pouquinhos, porque, né, vereador Darcy? Já concedo então a palavra ao vereador Darcy. Cumprimento o presidente da casa, o Ivani Fernandes, vice-presidente Adilson Derete, os demais vereadores que nos assistem, o prefeito municipal, o suplente vereador, o senhor Leopoldo Kowalski, e as demais pessoas que nos assistem. Também quero aqui falar alguma coisa sobre esse Congresso Estadual de Vereadores, que é o VESC, do Estado de Santa Catarina. Para vocês terem uma ideia, a grandeza do Congresso, a abertura foi com o governador do Estado, Luiz Henrique da Silveira, presidente do Tribunal de Contas, o representante da Câmara dos Deputados, o senhor Juarez Ponticelli, prefeito Dário Berger, de Florianópolis, e o presidente da Câmara de Vereadores de Florianópolis. E mais o presidente da UVESC, Rui Mendonça, e vice-presidente, o Fronza do Rio Grande do Sul. Para vocês terem só a ideia, a grandeza deste evento. Quero deixar dito aqui aos vereadores que não puderam estar presentes, da qualidade do Congresso, que foi o maior Congresso já realizado no Brasil. Quer dizer, Santa Catarina realizou o maior Congresso, e só do Estado. Então, para ter uma ideia da qualidade, até amanhã, eles são obrigados a passar para o Tribunal de Contas todos os dados e todos os vereadores que estiveram presentes, para que o Tribunal de Contas fique em parceria com o Estado de Santa Catarina. Então, quero dizer aqui que a UVESC hoje está mostrando a qualidade, e não tem problema até agora, em nenhum congresso que eles fizerem, de vereadores estar se deslocando para outras cidades. Que nessa aconteceu na Argentina, que teve vereadores daqui do Estado, teve vereadores do Brasil, e os palestrantes também eram do Brasil. Então, claro que é um absurdo o que fizeram, e cada vez denegrindo a imagem mais do vereador. Às 11 horas da manhã do primeiro dia, foi assinado um termo de cooperação com o Ministério Público. Então, todo mundo acha que o Ministério Público e o Tribunal de Contas é um absurdo na vida do Poder Executivo e Legislativo. Mas não, hoje está todo mundo tentando fazer uma parceria para melhor atender e melhor fazer as coisas. A partir das 14 horas, tivemos uma palestra Meio Ambiente e Legislação e Fiscalização. Dr. Leucir Roque, da CROSS, o deputado Gervásio Silva, o GG, que veio de Brasília para também fazer essas colocações, e o presidente da Fátima e um promotor do Meio Ambiente e Ministério Público. Então, quer dizer que a questão de meio ambiente, nem eles não estão se entendendo ainda. É difícil falar, nós temos aqui agricultores, gente que depende todo dia desse meio ambiente, mas até eles ficam se contradizendo. Então a gente que não está envolvido aí, tem hora que não sabe, porque o presidente da Fátima fala uma coisa, o presidente do meio ambiente fala outra, o outro presidente fala outra coisa, e o promotor fala outra do Ministério Público. Então, quer dizer, às vezes, eu não sei aonde chegar. A gente foi lá e aí eu não consegui trazer nada de bom para falar para os nossos agricultores. Vereador, ele também explicar lá, farta de pessoal. Então, isso que está trazendo problema maior. Pode ser.
Mas falta de pessoal dentro da entidade? Dentro da entidade. Parece que a Fátima está com 90 ou 100 funcionários dentro do estado inteiro. Não, às vezes ninguém tem dinheiro para abastecer o carro para vir numa denúncia. Então a Fátima está colocando essa situação. Então só que a gente não sabe, porque daí eles vêm aqui, cobra de um jeito, o Ministério Público cobra do outro, então é difícil de entender essa situação. E no dia 29 tem uma palestra às 9 horas, também sobre o Poder Legislativo Municipal e o atendimento à criança e ao adolescente. Também foi um palestrante muito bom, que até o Jefferson podia falar um pouco mais sobre isso aí, porque ele já está mais tempo, acho que, envolvido nessa área desse palestrante. Então, eu só quero dizer o seguinte, foi assim, muito valiosa a nossa ida lá, e só tivemos um problema com o senador da República, que estava a única presença confirmada, e no dia 29, 14 horas, um veículo para pegar eles no aeroporto, e ele não compareceu, e até nesse momento ainda não se sabe o porquê não. Muito chateado, o presidente da UVESC fez uma moção, aonde que 570, 580 vereadores assinaram, e mandamos para o Congresso Nacional, com a falta de respeito com o vereador. Eu acho que 600 vereadores sentados numa cadeira, e a pessoa que estava confirmada, com diretório de partido, com o Congresso, com assessores dele, e cara no aeroporto esperando, e o cara não comparecer, o nosso senador Cristóvão Buarque. Eu até achei que nessa moção foi feita uma moção pesada, eu não sei até onde que nós vamos chegar, mas também assinei a moção. Só achei um pouco, até comentávamos outro dia, que foi até denegrindo a imagem do PDT, e dele, da assessoria dele, e nós mandamos um destinado a ele e o outro ao Congresso Nacional. Pedimos que fosse lido essa moção do Congresso Nacional. E ainda, por sorte, naquele momento, dentro de 10 minutos, se conseguiram o nosso ex-deputado Hugo Bill, que deu uma palestra também de grande importância, dentro de 10 minutos conseguiram ele, e o deputado Jailson, do PT do Rio do Sul, também fez umas colocações, então ocupamos o tempo nessa tarde. E aonde que o presidente Rui Mendonça pediu naquele momento que a imprensa estivesse no local naquele momento, porque os vereadores estavam presentes. Quem não veio foi um palestrante confirmado por Brasília. Então eu acho que ali ele se saiu bem, porque estavam os vereadores lá, estavam 600 vereadores esperando e o palestrante não apareceu nessa vez. No dia 30 também, 9 horas da manhã, foi a maior palestra da história. Política, corrupção e ética. Professor Luiz Carlos Prates, comentarista da RBS. Vou dizer para vocês, eu não tenho nem palavras para conseguir passar para vocês quanta qualidade numa pessoa só. Eu achei, quando ele entrou, eu pensei que era um homem de 1,80 m, 1,90 m, 2,10 m. Eu não sei se não era o ex-presidente da UCAV, na altura mais ou menos. Então, eu não sei de onde que uma pessoa traz tanto conhecimento, ele representa hoje todo o Sul aqui, e falou de tudo e de todos. Eu acho que foi a maior palestra que eu pude, nos meus 42 anos já, a poder estar presente. Então, eu só digo assim que nem diz o vereador Raimundo, que só perdeu quem não foi. A gente sabe que cada um tem seus compromissos, então, mas digo para vocês, de coração, obrigado, presidente, por nos ter liberado, para nós irmos nesse congresso. E também, às 11 horas da manhã, mais uma palestra com a Clarice Leal, liderança e determinação no exercício de vereança. Então, também ela foi mais à vontade, mais criativa, mais na brincadeira, mas também só para deixar a pessoa mais à vontade. Então, a gente ficou muito feliz, presidente, vice-presidente, vereadores, por estar nesse tão grande congresso de tanta qualidade. Foi buscado os melhores palestrantes que já vimos na região. À tarde, então, era para terminar 3, 4 horas da tarde, foi feito direto até 2 horas da tarde, para não precisar voltar à tarde. Então, foi feito o encerramento com certificado, aonde que dizia o seguinte, o meu amigo Malha antes se expressou um pouco mal, que
com 75% eles davam esse certificado. Mas nós temos 100%, é assinado toda a folha, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde. Então todos eles assinou 100%, só que para receber o certificado eu com 75% já recebia. Mas como nós tínhamos mais uma reunião à noite, no dia 30 à noite, uma reunião no Chapadão do Lajeado, uma reunião da UCAV, onde que também foi o representário do campo, porque dia 15 a gente está convocando todo o pessoal, todos os vereadores do Alto Vale, para nos visitar aqui em Rio do Campo. E aonde que fui convidado lá, já quero fazer um convite aos vereadores, e já quero fazer uma campanha. Fui convidado pela vereadora Gisele, do PP, de Atalanta, para ser vice-presidente na chapa dela da UCAV. Então, a partir de hoje, ou daquele momento, eu sou candidato a vice-presidente da UCAV, com a Gisele, do PP de Atalanta. Então, eu já peço aqui os vereadores, no início do nosso mandato, foi feito um acerto entre partidos políticos, onde assumiu os democratas, assumiu o PMDB, assumiu o PP, e agora, então, foi feito um bom senso, então agora é a vez do PP na cabeça. Então, todo mundo está ciente disso, mas só, então eles estão tentando fazer uma chapa que fica toda a região, né? São 28 municípios, tentar colocar pessoas, não de todo município, mas mais regionalizado. Então, deixo já aqui o pedido para vocês, que estejam presentes nesse encerramento, onde que vai ter eleição, e já peço o voto para a nossa chapa, que é Gisele, da Atalanta e Darcy Estequeta. Mais uma vez, presidente, obrigado pela atenção, obrigado por liberar nós, e pode ter certeza que ano que vem, da minha presidência, eu tive conversando com o presidente Rui Mendonça, presidente da UVESC, não me passaram valores ainda, mas se tudo der certo, a nossa Câmara pode estar filiada também na UVESC, porque eu nunca vi tanta qualidade numa associação. E daí assim nós vamos mostrando cada vez mais o valor do vereador. Obrigado a todos. Obrigado, então, vereador Darcy Estequeta. Eu já tenho certeza, vereador Darcy, que no ano de 2008 nós teremos um representante lá dentro da UCAV, né, como vice-presidente da UCAV, e com certeza estaremos bem representados, né, porque a gente sabemos que a vez agora da presidência é do PP, então nada melhor também do que ter uma presidente, uma mulher, e o cara representando como vice-presidente lá, né, vereadores? Jefferson Cardoso, com a palavra. Bem, eu queria cumprimentar o muito digníssimo presidente desta casa, o senhor Ivânio Fernandes, através dele os demais vereadores, o prefeito municipal e a demais população que nos assiste. Eu só vim aqui também, eu vim aqui mais para agradecer também a Câmara, enfim, aos vereadores por ter dado essa oportunidade de grande valia, como disse o Darcy. Só vou falar um pouco a respeito do Paulinho Kundes, que falou um pouco do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que por 2 mandatos já sou secretário do Conselho do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. E o ECA, então, não é nada mais que a lei que protege a criança e de que forma que é realizado o pleito. Então, até lembrando que dia 9/12, a partir das 8 horas da manhã, na Casa da Cidadania, haverá eleição para os conselheiros tutelares, onde são 12 inscritos e todos poderão votar até 5. Então, só para dar uma reforçada, então, dia 9, domingo, das 8 às 12. E falar um pouco do Luiz Carlos César Prates, né, que é um pequeno gigante, né, Darcy, onde que ele trabalhou em cima de recortes de jornais, interessante, que ele trouxe recortes desde 1917, e foi trabalhando o nosso consciente como pessoas públicas, e que nós devemos zelar o nosso nome.
onde ele falou até que nós, como pessoas públicas, temos que fazer igual àquela criança de 5 anos da cidade da Palmeira, que ele mostrou o jornal, onde essa criança soltou o Homem-Aranha que ele tinha dentro dele, foi lá e salvou uma criança que a casa estava pegando fogo. E isso é importante. Falou da grandiosidade do palestrante, como o próprio Fernando Henrique Cardoso, mas que em recortes de jornais também provou da ignorância dele, falando do Lula, falando da forma que ele se expressa até com o pelotão dos soldados, dizendo que ele tem um bando de soldados lá em Brasília. Então, dizendo isso, prova. E ele elogiou depois o Lula de forma que ele está conduzindo o país. Isso prova que ninguém precisa ter faculdade. E como sempre, nosso prefeito enfatiza nas reuniões, que a escola dele foi a escola da vida. Então, ele sempre diz, nasci na varaneira e ando que nem um socorro, né? Mas tu pode te orgulhar, Duda, que tu revolucionou na política com o teu pequeno grau de estudo que tu tem. E tu pode, se tu traçar uma meta, como ele disse, traçar uma meta, dizer, não, eu quero ser um deputado, eu quero ser um governador, é só tu querer, porque tu tem capacidade, como todos nós temos, mas para isso nós temos que ter meta. Daí já foi a causa da Clarice Leal, que daí levantou a nossa autoestima, né, dizendo que, até prefeito, eu queria que esse nome da Clarice Leal, tu trouxesse para nós aqui, eu digo agora como funcionário público, foi muito importante, de grande valia, principalmente para o funcionalismo público, porque até ela disse que nós temos o costume de ser que nem cachorro, né? Que fica sempre ao redor do rabo e nunca alcança o rabo, né? Então eu acho que é importante essa palestra com a Clarice Leal. E mais uma vez agradecer a todos. E quando tiveram desse nível, eu vou. Obrigado. Obrigado então, vereador Jefferson Cardoso. Só a título de esclarecimento, né, é bom para a população também ter o conhecimento que se vocês visitar a secretaria dessa casa aqui, vocês vão se deparar ali com montes, com pilhas de convite de congresso, né? Então, se vocês analisar também outras câmaras aí, tem câmara que dificilmente perde uma semana ou um mês que não está indo para um congresso, né? E nós, a título de economia, né, esse ano foi o segundo congresso que nós, vereadores, fomos. Claro que ainda não fomos todos, foram em 4 vereadores. No início do ano, a gente tinha ido com 6, eu acho, né, vereador Darcy? Então, só para ter um pouquinho de esclarecimento para a população, a gente também não abusa do dinheiro público, né? Congresso tem toda semana, se o vereador quiser ir. Mas a Câmara de Vereador, no ano de 2007, foi em 2 congressos. Percebendo a dificuldade que o município se encontra, a carência de dinheiro para trocar o município, a gente também está tentando fazer uma economia, né? Então, por isso que, às vezes, a gente até gostaria de estar participando mais, mas também tem que se limitar um pouco a título de economia, né? E continua a palavra livre. Nenhum vereador mais querendo usar da palavra livre. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.